Olá, amigos do Milk Point, aqui é a Raquel. Como que vocês estão? Como que foi o final de ano? Gostaria aqui primeiramente de desejar um feliz 2020 para todos vocês, que esse ano seja repleto de excelentes notícias, planos e sonhos. Espero que vocês tenham comido muitos panetones, uvas passas, brincadeira. Estamos mais uma vez aqui firmes e fortes a fim de juntos continuar honrando com o nosso honrado e respeitado leite. Bom, a gente vai estrear os podcasts nesse início de ano com tudo e nada mais propício para começarmos do que conversar com o idealizador do portal, Marcelo Pereira de Carvalho, que é CEO da AgriPoint. Nesse ano de 2020, o Milk Point está completando 20 anos, olha que orgulho! E ao longo desse tempo foi construindo, tijolinho por tijolinho, uma legião de leitores, usuários, seguidores, colunistas, parceiros, enfim, uma rede super forte que hoje atua no setor com maestria e contribui para o leite como um todo. Não é à toa que hoje o portal é considerado o maior da cadeia láctea do mundo todo. Olha que responsa, gente! Enfim, essa é a primeira ação da nossa campanha de comemoração dos 20 anos e durante os próximos dias e meses várias outras entrarão na ativa. Gostaria que vocês acompanhassem essas ações no site e também nas redes por meio da nossa hashtag oficial MilkPoint20 anos. Bom, então chega de delongas. Bem-vindo, Marcelo, ao nosso 24º podcast. Satisfação estar aqui batendo papo com você, com nossos ouvintes, leitores, sobre um pouquinho da história do Milk Point, que já faz 20 anos aí, né? Parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo parece que eu nasci com ele. Então, vamos bater um papo hoje, ver o que sai disso. Beleza, acho que tem muita gente que tem curiosidade aí para entender um pouco como que surgiu o negócio, né? Como é que veio aí a ideia, né? Então, Marcelo, conta pra gente a princípio como é que surgiu a ideia do Milk Point. Foi feito algum plano de negócio? Aconteceu como esperado? Teve algum imprevisto? Na verdade, nunca acontece como esperado, né? Então, aconteceu o seguinte, né? A gente, naquela época, era final da década de 90, né? Era a época em que a internet estava começando comercialmente, né? Então, para você ter uma ideia, o Google foi criado em 1998, né? Enfim, então, as coisas estavam começando naquela época, né? E eu, depois de acabar o mestrado, enfim, em ciência animal, eu tava já tinha uma outra empresa, né? E tinha feito uma sociedade com um amigo numa outra área, a gente resolveu vender a empresa que a gente já estava tocando. Eu falei, puxa, o que eu vou fazer, etc. Preciso fazer uma coisa nova. E naquela época eu gostava, né, bastante de escrever nas revistas, né? Então tinha a Balde Branco, que tem até hoje, a DBO, a finada Leite B, que era uma revista que tinha no setor. Eu tinha já essa atividade de escrever, né? De tentar me comunicar e tal. Sabia que meu perfil não era um perfil técnico, né? De dar consultoria e tudo mais. E aí a internet estava começando na época, puxa, por que não fazer uma coisa voltada para a internet, né? E aí na época foi um ponto engraçado, né? Que eu conversei com o meu orientador de mestrado, que foi o Celso Boim, que é uma pessoa referência na área de gado de corte, principalmente, nutrição, né? E ele falou, então eu estou me aposentando aqui, quero ser seu sócio, vamos lançar então também alguma coisa para gado de corte, né? Então a ideia foi essa, a ideia inicial foi lançar portais, né, de conteúdo especializado. Naquela época todo mundo estava indo, os grandes portais que estavam sendo lançados tinham uma ideia de fazer uma coisa super abrangente, né, de focar todo o agro e tal, e a gente estava indo realmente para o nicho, né, para verticalização, e acabou se mostrando uma decisão interessante, acertada no longo prazo, né? Essa foi mais ou menos a origem da ideia. E como é que foi o processo de criação do site em si, né? Porque ele já surgiu numa versão que para a época era bem assim, evoluída, no sentido de a internet está começando e você teve que provavelmente parar para pensar nas sessões que ia ter no site, e inclusive algumas se perpetuam até hoje, né? Algumas são bem conhecidas, como Espaço Aberto, enfim. Como é que você desenhou aí tudo isso, né? E como que era esse ambiente competitivo de websites na época? Porque era a época dos grandes portais. Acho que vocês falaram um pouco do Google, né? Mas se você quiser também citar um pouco como que era esse ambiente todo. O primeiro ponto que a gente tem que levar em conta é que toda a infraestrutura de tecnologia e serviço que tem hoje não existia na época, tá? Então você fazer um site era um negócio que envolvia um investimento altíssimo, né? Era uma coisa super complicada, né? Hoje
qualquer pessoa pode sentar, pegar um template pronto, enfim, e lançar uma coisa e começar a se comunicar. Na época era tudo um parto, né? Então era muito mais difícil, né? Então tinha essa questão de infraestrutura, que era uma coisa super complicada, né? A questão de conectividade, conexão era uma limitação enorme, né? Ninguém tinha banda larga, a gente não tinha, a gente tinha conexão de escada com uma linha telefônica, então você não ficava conectado, não existe esse negócio de conexão tempo integral, né? Você se conectava, mandava os e-mails, alimentava o site e depois você ia falar no telefone, porque é onde as coisas aconteceram no telefone. E aí a gente começou a conceber o que poderia ser esse portal e começou a tentar convencer as celebridades, né, ou pessoas que estavam despontando, né, no cenário de tecnologia no setor lácteo e de carnes, né, para escrever para o site, né? Então começou assim, então a gente buscou, né, pessoas que são referência, na época já eram referência, como, enfim, Zequinha, outros profissionais, outros que estavam começando na época, o professor Marcos Veiga, por exemplo, Carla Bittar, enfim. E as pessoas compraram a ideia, né, e começaram a escrever para o site, e de fato, a base do que a gente tem hoje foi construída naquela época do ponto de vista de conceito do site, né? Mas eram tempos realmente bem diferentes em termos de dificuldade, facilidade. A gente tinha por volta de 0,5% dos produtores conectados na internet, segundo o IBGE, né? Então era um negócio que se você fizesse muito plano de negócio e eu tivesse noção de negócio, eu nunca teria lançado, porque a chance de sucesso era muito pequena, né? Paradoxalmente, eu diria, né? Ah, legal. E é interessante também pontuar que esse pessoal que começou, os que você citou, continuam com a gente até hoje, né? Então, há uma fidelidade aí, a gente foi aprimorando, acho que, alguns serviços, enfim, muito legal que você está desde o começo aí, dinossauro, inclusive, da internet. Então... Sou dinossauro em todos os sentidos, né? Idade, já sou de internet, tudo Não, mais. que isso. E nesse processo, eu imagino Marcelo, que deve ter acontecido várias histórias, né? Eu acho que a gente até conversa de fazer aí um museu Milk Point, né, nas reuniões, enfim, mas a gente deixa isso para uma próxima conversa. Mas você lembra de alguma história engraçada, assim, desse início que te marcou, de repente algum perrengue que você passou com relação ao site, enfim? Tem várias histórias interessantes, né? A primeira foi logo no lançamento, né, que eu coletei aí uns 2.000 e-mails na época, né, de pessoas do setor, etc, fui juntando aqueles e-mails. E aí chegou um dia e falou, bom, agora vamos lançar, né? Tá pronto, vamos lançar, né? E a gente estava num servidor compartilhado, né? Com mais trocentos sites e putz, lançamos o negócio, mandamos aqueles e-mails, né? Todos, né? E era uma sexta-feira, eu lembro, e aí passou um tempinho, o site saiu fora do ar, né? E na nossa cabeça, nossa, nós bombamos, né? Porque o negócio teve tanto acesso que derrubou o servidor da empresa lá, né? Eu falei, nossa, é agora, né? Esse negócio vai bombar. Mas na verdade não era, né? É que tinha tanto site junto no servidor que qualquer coisa que alguém fazia caía o servidor. E a gente achando que era o nosso site que tinha derrubado o servidor, né? Então essa foi uma história interessante no começo, né? A gente não tinha nem noção do que estava fazendo direito, né? E aí teve outros episódios, né? Também nessa linha de ficar fora do ar, a gente teve, depois de uns 4, 5 anos, um problema sério de programação, né? E o site ficou fora do ar realmente, assim, ficou intermitente, a gente não sabia resolver, então foram épocas bem difíceis aí no começo, né? A gente chegava nas empresas, todo mundo dava, né? Enfim, falava, puxa, legal, você tá fazendo isso daí, mas você via na cara das pessoas que as pessoas falavam, você tá doido, né? Isso aí não vai virar. E na internet, o que aconteceu naquela época foi que teve a quebra da internet, né? Teve a bolha das .com, em que tudo que tinha o nome internet era visto como algo que não iria para frente, tá? Teve a história, né, acho que eu posso contar aqui agora, né, do Miguel que entrou depois ficou sócio, né, mas entrou como funcionário, né? E diz a lenda que o pai dele, quando ele ficou sabendo que ele vinha trabalhar aqui numa empresa de internet, começou a falar com os amigos que eram da área, mandar currículo dele, falou, pelo amor de Deus, contrata meu filho que ele tá louco, ele vai trabalhar com internet, é um negócio que não vira nada, né? Então essas são algumas das histórias aí de começo, né? Que como todo começo é difícil, não é fácil, não é nada glamouroso e as pessoas costumam ver só depois quando a coisa tá consolidada, né? Sim, e é engraçado como você acompanhou todo esse processo e vê como hoje é diferente, né? Hoje as empresas que mais estão em alta, assim, são na área de tecnologia mesmo, então
Engraçado ter passado por todo esse processo. E imagino que, até por conta das coisas que você falou, que deve ter tido algumas dificuldades, né, Marcelo, assim, nos primeiros anos. O que te fez continuar, né? O que te dava essa sensação de, tipo, tô indo no caminho certo? Porque imagino que deve ter titubeado, aí não só a internet, mas a sua percepção mesmo de negócio, de falar, nossa, será que esse trem vai pra frente, né? Então, o que te fez continuar? Qual que foi seu feeling aí pra manter a linha e a gente ter um site aí tão legal hoje? Acho que assim, talvez voltando um pouquinho no tempo, né? Quando chegou no final de 99, e acho que muita coisa surgiu nessa virada do milênio. Acho que a virada do milênio deve ter tido um impacto meio cósmico aí nas pessoas, né? Tem muita coisa que foi lançada nessa época, né? Inclusive minha filha mais velha nasceu também no ano 2000, então acho que não foi só cósmico, né, o impacto, mas enfim, né? Teve outras coisas. Mas eu tava no final do ano, a gente tinha se desfeito da empresa que eu fiquei sócio, né? E só um adendo, o cara que foi meu sócio nessa outra empresa, né, que é uma pessoa da área de engenheiro florestal, ele saiu a gente vendeu a empresa, era a empresa que ele tinha criado, e ele foi trabalhar numa empresa na área de entrega de alimentos, de entrega de comida para o restaurante, um call center, etc. E no final das contas, 15 anos depois, esse cara foi o cara que fundou o iFood, né? Então acho que é uma ideia interessante. Eu fui sócio dele na empresa errada, né? É verdade. Ele fala que ele tinha o sócio errado, na verdade, né? Depois ele ficou com o sócio certo. Mas aí eu, assim, no final de 99, eu fui na Livraria Cultura em São Paulo, Conjunto Nacional, comecei a fuçar livros e tal, e comprei 2 livros, né? Comprei o livro da Starbucks, né? Dedique-se de Coração, e comprei o livro Economia da Informação do Hal Varian, que virou depois o economista-chefe do Google, né? E o livro do Hal Varian me deu o substrato teórico para aquilo que eu queria queria fazer, né? Economia de rede, uma série de conceitos, e o livro da Starbucks me deu vamos dizer assim, a inspiração, né? Eu mantinha os 2 na minha cabeceira, e todo dia que eu chegava tarde do escritório e falando, puta, não vai dar, né? Esse negócio não vai virar, e etc, etc. Eu olhava para os 2 livros e falava, não, continua aí que tem alguma coisa aí. Então o que a gente via é que, assim, todo dia chegavam novos cadastros, né, de gente interessada no conteúdo do site. Então pingava 5, 7 cadastros, 3 cadastros, 10 cadastros. Puxa, isso aqui vai virar, né? Então você fala, bom, as pessoas estão interessadas, estão falando bem do site, a internet vai crescer, né? Tem muita gente no leite e na pecuária de corte. Então a gente está num negócio aqui, a grande questão é a gente vai conseguir aguentar, né? E aí a gente começou a ver que, bom, para vender publicidade, você precisava ter gente acessando, né? E isso ia demorar para ter Você chegava nas empresas e falava, legal, mas putz, quem que acessa a internet? Pouca gente acessa a internet no campo. E a gente começou a inventar outros produtos, né? Então até foi sugestão do Laranja, né? Que é grande amigo, mentor, enfim, um cara super visionário, que era professor da USP na época, né? Era professor da veterinária. Ele falou assim, viu, vamos fazer um curso online, né? Mas como é que é isso? A gente tem umas apostilas aqui, faz, né? O pessoal se inscreve, paga. E eu falei, bom, não fazia parte da ideia inicial, mas precisava faturar, né? Então era uma coisa assim, ou você fatura ou você sai do negócio. A gente começou a fazer o primeiro curso dessa maneira. Era um grupo no Yahoo, né? No Yahoo Groups, e que discutia por e-mail e mandava em PDF os materiais, o pessoal, né? Então não tinha filmagem, não tinha nada dessas parafernálias que a gente tem hoje, né? E também começou com a ideia do Interleite, que era um evento que ele criou também. Ele estava na USP, ele estava se afastando da USP na época e falou, tô com um evento aqui, ninguém quer tocar, você não quer tocar esse evento, né? Então as coisas começaram assim, né? E depois de muitos anos, 7, 8 anos, é que começou a dar para olhar que tinha um negócio ali, né? Até então eu vivia, dava alguma coisa de consultoria ainda, tinha outra empresa da Polpa Cítrica que existe até hoje, que minha esposa que estava tocando, então a gente conseguia meio que se virar, né? Mas entre o start e virar alguma coisa relevante foram uns 7, 8 anos. Mas essa crescente a base de usuários crescente ia dando, né, a expectativa de que a gente estava criando alguma coisa mais sólida.
Legal, temos que agradecer aí esses livros de cabeceira, então, que te ajudaram a não desistir do negócio e que fez hoje, né, o Milk como que é. E sobre os treinamentos online, né, Marcelo, acho que você citou um pouco e como foi se transformando também ao longo desse tempo. Eu mesma fiz zootecnia em Botucatu, me formei em 2009 e desde aquela época eu nem conhecia que a AgriPoint, a gente já tinha como referência os cursos online AgriPoint, que hoje que é o atual EducaPoint, né? Então, eu acho que ele também passou por um baita de um desenvolvimento. Acho que, de repente, seria interessante até você falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre os treinamentos online. Assim, a nossa visão hoje, né, é que o EAD no agro, né, o treinamento online, ele é um pouco aquilo que foi a internet no começo. Né? Tem uma certa desconfiança, puxa, mas será que funciona? As pessoas têm que aprender, né? Nós temos que aprender a usar, não é uma coisa fácil, porque envolve disciplina, né? Envolve a automotivação de quem está do outro lado, envolve a adaptação do conteúdo, né? Não é só você reproduzir o conteúdo que você está acostumado a falar, né? Então tem uma série de etapas de aprendizado que fazem com que muitas vezes a taxa de adesão ou a percepção geral de todo mundo demora um pouco para sair, né? Mas não tem dúvida, se a gente considerar que cada vez mais as pessoas vão precisar aprender o tempo todo, né? Cada vez mais a conectividade vai melhorar, os recursos de treinamento vão melhorar, faz todo sentido a gente pensar cada vez mais em aprendizado à distância, online, né? Assim como hoje é inconcebível alguém falar que não acessa a internet, né? Quer dizer, não, você acessa, né? No começo era assim, chegava nas empresas e as empresas falavam, mas o produtor não acessa a internet. O produtor não tem acesso à internet, ninguém acessa a internet, né? Eu ouvia isso. E de certa forma os caras tinham razão. Então, no começo, você tinha que vender um pouco de sonho também, né? Porque se você fosse vender exatamente o que acontecia, você não iria, né? Então você tinha que falar, todo empreendedor, ele tem que vender um pouco do sonho, né? Ele tem que vender um pouco daquilo que ele acredita que vai acontecer. Por mais que não seja aquilo que está acontecendo ainda, mas ele sabe que ele vai fazer. Né, ele vai dar um jeito de fazer, né? Acho que o grande negócio do empreendedor é achar o caminho que vai viabilizar o negócio, né? Porque se você não fizer isso, você não vai atrair ninguém para trabalhar com você, você não vai atrair ninguém para escrever para você, você não vai atrair ninguém para comprar o teu serviço, né? Então acho que tem um pouco disso daí, né? Mas a questão dos treinamentos, voltando aqui que eu divaguei, né? Começou de uma forma muito primitiva, né? Aí tinha uma época que a gente queria evitar pirateamento dos PDF, né? Então esse foi um fato engraçado também. A gente achou um sistema que gerava um código, né, de letras, né, e números que a pessoa tinha que ligar para cá para toda semana liberar a apostila. Então assim, você imagina o seguinte, o cara recebia lá, ele clicava, ele tinha que baixar um executável no computador dele, aí ele clicava, aí aparecia um código de números e letras, ele tinha que ligar pra gente, a gente tinha que digitar o código dele e soltava um outro código e ele tinha que colocar esse outro código para poder ler uma apostila em PDF. Olha o que mudou, é isso aí. Claro que esse sistema funcionou uns 3 meses, a gente abandonou sob o risco de apanhar dos clientes. Um QR Code arcaico. Então assim, tem muita coisa para mudar ainda, né? Tem muita coisa para evoluir, para mudar. Eu acho que a própria questão da educação, ela está sob, né, transformação enorme, né? Esse modelo atual de ensino, né, o currículo, tudo isso eu acho que vai mudar, né? Eu acho que peso de currículo, peso de selo de instituição, eu acho que tudo isso no futuro vai estar em xeque, entendeu? Essa é a minha visão. Legal. E assim, só para explicar, pessoal, o EducaPoint ele faz parte do guarda-chuva da AgriPoint, né? A AgriPoint tem vários produtos e Marcelo citou aqui o Interleite, então faz parte do guarda-chuva, o EducaPoint e o MilkPoint. E falando sobre inteligência de mercado, né, Marcelo, também teve o lançamento do MilkPoint Mercado, né, acho que foi em 2014 que teve. Né? Então, assim, de onde veio essa ideia de atuar fortemente nessa área, né? Porque a gente sabe que o MilkPoint passou a começar a ser referência em vários assuntos, né, não só técnicos, como também visões de mercado, de saber para onde que estavam indo as coisas. Então, se você também quiser falar aí sobre o desenrolar dessa ideia, né, que hoje também rende bons frutos aí para a empresa, então... Acho que assim, é bom você ter perguntado isso, porque uma das coisas que o MilkPoint se baseou desde o começo, né, foi um site que procurava aproximar a produção, indústria e mercado. Naquela época, você tinha as revistas técnicas, né, que elas tinham alguma coisa de mercado, mas elas eram basicamente técnicas, né? Então você não tinha essa aproximação de olhar o mercado como um todo. A gente começou desde o começo a trabalhar o conceito de cadeia produtiva.
né? E a gente começou a ter muita gente de indústria acessando o site. E começou a ter uma demanda para que a gente entendesse mais de mercado. Foi um pouco assim. A gente começou a ser chamado para dar palestras de mercado. Eu falei, puta, mas eu não entendo de mercado, eu não tenho formação em mercado, né? Então foi um processo que assim, a gente começou a estudar, começou a... né, deve ter material escrito aí meu para trás aí, que se eu ler hoje eu vou ficar com vergonha, né, de que fui eu que escrevi. Mas enfim, foi um processo de aprendizado. E aí a gente começou a dar palestra, né? Na época eu dava a grande parte das palestras, na verdade dava todas, né? De mercado, começamos a fazer alguns estudos, né, para empresas, uma coisa ainda muito superficial. E começamos a ir nos eventos lá fora e tal. E aí, agora não lembro exatamente quando, 2013 mais ou menos, que a gente falou, puxa, vou criar um serviço de informação de mercado, né? E foi até engraçado porque eu fui assistir estava em Brasília e vi uma palestra do André Pessoa, da Agroconsult, né? Um pessoal da OCB na época. E o André Pessoa é uma das referências em mercado de soja, enfim, né, milho e tudo mais. E eu olhei e falei, pô, eu tenho condição de fazer isso em leite, né? O conhecimento que ele tem em soja e milho, a gente tem em leite também. Fora que leite é bem mais complicado, né? Porque leite inclui soja e milho, né? E falei, pô, eu vou lançar um troço desse. Então a ideia foi realmente criar um serviço de acompanhamento de mercado focado no público corporativo. E daí nasceu o Milk Point Mercado, né? Na época veio o Walter, né? Que era uma pessoa que trabalhou na DPA há vários anos, enfim, veio do CPEA e tal. Então conseguimos aí também começar a formar uma equipe para trabalhar no dia a dia disso, e hoje é uma área interessante nossa, são 200 e poucos clientes corporativos e toda a cadeia de laticínios utiliza, né? E permite também ter um intercâmbio entre os produtos, né? Entre os serviços, né? Então a gente tem clientes que são clientes de vários serviços e então essa rede de clientes, de parceiros, ela acaba sendo complementar a uma externalidade positiva do negócio como um todo, né? Então essa foi basicamente a origem aí do serviço de mercado. Tá? Legal que hoje, que nem você falou, consegue agregar todas as áreas, né? A gente tem um público bem variado, aí a gente vê o Milk Point passando desde produtor até indústria, enfim. Então é muito bacana também ter abocanhado aí, acho que essa área, né? Então, Marcelo, agora para dar uma descontraída, se você quiser, eu acho que deve ter várias histórias engraçadas aí que envolveu você e o Milk Point, manda bala. Tem várias, né? Tem histórias que hoje são engraçadas, mas quando aconteceram não foram nem um pouco, né? Não, teve uma que acho que foi no AgriShow 2002, 2003, não lembro, que a gente resolveu virar uma John Deere, né? Então, putz, vamos fazer camisa e boné, vamos vender, né? Aí fizemos as camisetas, tal, Milk Point, Beef Point, fizemos bonés, etc, né? O boné até era um boné que veio lá do Paraná, não cabia na cabeça, se o cara fosse um pouco mais cabeçudo não cabia, mas enfim. E aí na época a gente foi convidado pela Behringer, né? O Fábio Savold estava na Behringer na época. Mas, vocês não querem ficar no nosso stand lá? A gente arruma um espaço, tava a Behringer junto com a Grosseries e acharam um cantinho pra gente. E chegamos lá, né? Tinha um cara da Grosseries, né? Um cara desses bem, né? Direto, né? Ele falou, o que é isso aí que vocês estão aí, né? Camiseta e boné, né? Camiseta e boné, a gente trouxe. Vocês vão dar esses camisetas e boné? Eu falei, não, nós vamos vender. Eu falei, vender? Aí ele falou assim, não vai vender nenhum, né? Pô, esse cara tá louco, né? Nós temos uma marca fortíssima, né? Na época de 2002, 2003. Bom, acho que vendeu uns 3 bonés pros amigos, né? E não vendeu nenhuma camiseta, né? O cara tinha razão, né? Mas a gente ainda vai retomar a ideia das nossas peças personalizadas, né? Aí teve uma vez que eu fui num cliente, né? Que falou, cara, vem aqui, vamos marcar uma reunião, que tá tudo certo, nós vamos fechar um contrato grande aí de campanha publicitária, etc, no site. Aí, puta, fui lá, né? Marquei, fui lá. Putz, cheguei lá 2 horas, que era o combinado, né? Cadê o fulano de tal? Ele acabou de sair pra almoçar, né? Foi almoçar com um cliente aí. Mas que estranho, marcou comigo, né? Aí ligou correndo pro cara, o cara tinha esquecido, né? Aí ele, não, fala pra ele esperar e tal. Bom, eu esperei 1h30, né? Pra fechar um contrato, você espera qualquer coisa. Saí de Piracicaba, cheguei até lá, vou esperar. Aí o cara chegou, então, pois é, cara, você sabe o que aconteceu, mudou, teve uma mudança, o negócio não foi aprovado, né? Aí ele deve ter visto minha cara, ele falou, você tá brincando, eu vim de Piracicaba pra assinar o contrato, esperei 1h30, você tá falando que não vai assinar? Aí ele falou assim, não, peraí, já volto. Aí ele foi lá atrás do escritório, né, e voltou com uma caneca, né, essas canecas de brinde, né, com o nome do produto, e me deu a caneca, falou assim,
mas você não sai de mão abanando, toma uma caneca, né? Então essa foi uma das histórias, né? Teve várias, enfim. Teve a do leite na pista, né, que foi interessante, que eu parei no leite na pista e o cidadão que tava no caixa, que era o dono, né, olhou pra mim e falou assim, pô, se você vencer, passa sempre por aqui, tudo bem, como é que vai, né? Eu falei, pô, esse cara tá me confundindo com alguém, né? Falei pra minha esposa, esse cara tá me confundindo com alguém. Aí quando eu tava saindo, né, eu vi ele falando pro outro ali, né? Falei assim, esse daí é o dono do Milk Point, pô. Ah, que legal. Pô, atingir a fama, né? Meus 5 minutos de fama. Tudo bem que era uma fazenda de leite, né? Que tinha o leite na pista ali, no caminho pra Campo Jordão, né? E, então foram alguns casos engraçados. Aí teve um caso também que foi, nossa, esse foi triste. Isso foi antes até do Miguel, né? Foi acho que 2001, segundo ano nosso. Eu tinha ido visitar a cliente, porque naquela época você fazia tudo, né? Eu escrevia o conteúdo, uma boa parte, né? Tinha que contratar gente, tinha que ver a parte contábil, enfim, você não tinha nada, né? A equipe começou com um funcionário, que é a Juliana Santin, que está com a gente até hoje, né? Nas notícias internacionais, enfim. Muito legal isso, né? A primeira funcionária e hoje presta serviço pra gente, né? Mas aí eu fui para São Paulo, né? Tentar vender também o site, tava na Tortuga na época. E aí quando eu saí da Tortuga, tinha umas 20 ligações no meu celular. Falei, bom, morreu alguém, né? Das 20 ligações, umas 10 é do Rio Grande do Sul. Nossa, morreu alguém no Rio Grande do Sul, né? e aí várias eram do escritório. O que aconteceu, né? Na época a gente fazia clipe de notícia, né? Alguma coisa a gente faz até hoje. E o nosso pessoal na época entrou no site da afinada Gazeta Mercantil e clipou uma notícia lá, né? Do surto de aftosa em Joia, no Rio Grande do Sul. Só que, assim, era o dia 5 de novembro, né? 5 de novembro. E algum problema deu no site da Gazeta, que do sistema de data deve ter invertido o mês e ano, e ele puxou uma notícia do dia 11 de maio, que por azar nosso, era a notícia do surto de aftosa de 11 de maio, que tinha tido em Joia, mesmo do Rio Grande do Sul, e que foi noticiado e tudo mais. E a gente puxou essa notícia de novo no dia 5 de novembro. O pessoal jogou no site, jogou na newsletter e pum, pro mercado. Saiu até em site internacional isso, que o site do Brasil tinha... Aí, nossa, tive que fazer uma errata e tal. Isso podia ter dado consequências, né? Então hoje é engraçado, né? Como que a gente fez isso e tal, como é que os processos eram, né? A checagem de informação era uma coisa que a gente não tinha, né? Tudo começando. Mas foram casos aí que marcaram aí, né? A história, né? Você vê que tem muita coisa, tem, né? O lado bom e o lado ruim também, que as pessoas às vezes não tem acesso, né? Tô achando que a gente vai ter que gravar um podcast depois só pra você contar as histórias engraçadas. Tem muita. Mas isso é muito bom. Ainda bem que eu não fiz o registro delas, né? Mas é bom deixar aí, salva, né? Pra todo mundo escutar, que é curioso. E como que você vê o Milk Point, Marcelo, assim, pros próximos anos? Quais você enxerga que sejam os principais desafios pro negócio, né? A gente sabe que as coisas vêm mudando muito rápido, até clichê falar isso, mas a gente sabe que as coisas estão numa velocidade absurda. Então, qual que é a sua visão aí daqui para frente sobre portal e tudo o que o envolve, né? O cenário é sempre desafiador, né? São outros desafios. O desafio do começo era o desafio da conectividade, era o desafio do número de usuários, era os desafios do modelo de negócio que não estava definido, né? Então você tinha que criar um jeito de viabilizar o negócio, sendo que não tinha referências antes, né? Então é como você chegar num local e falar, eu tenho que abrir uma picada, mas para onde que eu vou? Onde é que vai dar? Você não sabe, né? Hoje os desafios são outros. Primeiro, a competição por atenção por parte do usuário é muito maior, né? Quando a gente criou o Milk Point não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Não tinha YouTube, né? Ou se tinha, estava muito no começo, já nem lembro. Então não tinha nada disso, né? Então hoje você compete em atenção com muito mais coisas. Então esse é o primeiro ponto. Se alguém for lançar hoje um site, é uma ideia que não faz sentido, né? Porque uma das coisas que a gente tem hoje, além da base de usuários, né, 280 mil pessoas cadastradas, a gente tem, sei lá, 50 mil artigos indexados no Google. Então, enfim, tudo isso faz com que o site seja, né, bastante acessado. Acho que o grande desafio que a gente tem, um dos grandes desafios é manter o usuário acessando, né? Então, para isso, a gente entende que sempre vai precisar ter um local onde as discussões são feitas, né? Onde
materiais de qualidade são publicados, quer dizer, esse tipo de coisa sempre vai existir. Né? Quer dizer, a riqueza a quantidade de informações que cria a pobreza da atenção, mas cria a importância da curadoria, que foi uma coisa que a gente sempre prezou no começo. Sempre precisa ter curadoria, sempre precisa ter alguém que fala, olha, cara, é por aqui, né? Isso aqui é interessante, isso aqui talvez não seja tanto, né? As pessoas vão precisar cada vez mais de indicação, eu acho, né? Então esse é um ponto. Mas claro, a gente vai ter que sempre trabalhar soluções para os nossos clientes corporativos, né? Que vão precisar sempre cada vez mais ter certeza de que estarem com a gente no site vai gerar um benefício palpável. Então a gente hoje está trabalhando muito isso, né? Tem o nosso programa de qualificação de usuário, saber exatamente quem é o perfil do cara que acessa. Então interessa menos page views e mais quem é o cara que está acessando, né? Qual é o potencial qual é o momento dele, qual é o potencial de crescimento, enfim. Acho que esse é um ponto importante, né? E o site também, ele acaba sendo um meio, né? Ele é um produto fim, mas é um produto meio para outros serviços, como o EducaPoint, como o MilPoint Mercado, como os eventos, né? Os Interlates, Dairy Vision, etc, etc. E outros produtos, serviços que a gente venha a lançar a gente ou em parceria com alguém. Então hoje a gente está buscando, né? Quer dizer, como que a gente pode colocar a nossa credibilidade, a nossa rede, o nosso conhecimento, né? O nosso networking, a nossa força em prol de outros empreendedores que vão estar lançando serviços que são complementares aos nossos, né? Então, quem estiver ouvindo aí, tiver uma ideia legal, estamos dispostos a conversar, né? Eu vejo isso como desafios, né? Produto meio, além de produto fim, manter a atenção do usuário, continuar tendo coisas relevantes no site e gerar valor para os nossos parceiros, nossos stakeholders todos, né? Obviamente o cara que acessa o site, né? O produtor técnico, enfim, laticínio, empresa de insumo, e os nossos clientes que estão apoiando a gente. É legal deixar esse espaço aberto mesmo para o pessoal interagir, né? A gente sempre tenta fazer isso nas nossas postagens, tanto em redes sociais como no site mesmo. Então é legal, né? De repente a gente, né, ter outras ideias, do pessoal de fora, enfim. E, Marcelo, com tanta coisa aí que a gente falou, né? Tantos produtos aí debaixo do guarda-chuva da AgriPoint, como já citamos, o que te tira o sono hoje, né? Além de ter que administrar todos esses produtos, as ferramentas que hoje estão no mercado. Então, o que te deixa aí com insônia? Agora você está entrando Agora entrou na parte mais difícil, né? Não, Sua intimidade. Eu felizmente, eu durmo bem, tá? Hoje eu durmo bem, durmo que nem um bebê, né? Acorda cada 15 minutos chorando, né? Não, brincadeira. Eu durmo bem hoje, mas assim, é claro que qualquer dono de empresa, né? A nossa principal tarefa no frigir dos ovos é manter a empresa viva, né? E crescendo, né? Essa é a tarefa mais difícil. Então, eu diria que assim, outro dia eu vi um tempo atrás uma entrevista do Nizam Guanais, né? Publicitário, né? E perguntaram pra ele assim, quantas horas por dia ele trabalha, né? Ele falou assim, 24. Como assim 24? Cara, tudo que eu tô fazendo, eu tô em algum momento fazendo conexão com aquilo que eu faço profissionalmente, né? Isso não é uma dor, o cara tá lá, puta, tu trabalha 24 horas. Não, é natural dele, né? Então ele fala, eu tô sonhando de noite, de repente eu sonho com um negócio que tem uma relação. Pra mim é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que você continuar sendo relevante, né? Você tem um negócio que continua sendo relevante e a gente está hoje numa época, né? Antes, assim, alguns setores que estavam sob disrupção, né? Então o setor de mídia foi né? Enfim, música, etc. Hoje todos os setores estão com modelo de negócio em algum grau sob risco. A gente está vendo no leite aí alimentos plant-based, né? Crescendo, alimentos de laboratório, né? Enfim, todos os setores estão, de certa forma, sob risco, né? Então, eu acho que você conseguir acompanhar as mudanças, né? E fazer sempre a pergunta, será que a gente está continuando a ser relevante? Será que a gente está no caminho de continuar a ser relevante? Ou a gente, em algum momento, pode perder o fio da meada ou já perdeu e precisa corrigir, né? Eu acho que esse é o grande questão. E aí, claro, né? Você conseguir comunicar essa visão para toda a equipe. A gente, enfim, tem hoje por volta de 30 pessoas aqui dentro, né? Nos serviços. Você conseguir comunicar claramente essa visão de futuro, né? E ter as pessoas preparadas para executar essa visão junto com você é um desafio, né? O desafio da sucessão, né? Em algum grau, né? Do tipo, vou fazer 50 anos, né? Talvez quando vocês assistirem eu já tenha 50 anos. Claro que ainda tenho bastante gás, né? Mas
É claro que, olhando lá para frente, o meu papel ele tem que ser um pouco diferente, né? De menor envolvimento em questões operacionais, etc, etc. Né? Eu acho que essas são as grandes questões hoje, né? Além, obviamente, das questões do dia a dia. A gente tem, né, que todo mundo tem que matar leão todo dia aqui dentro, né? E a gente veio de... Leite é um produto de mercado interno, a gente veio de 5 anos de crise, né, no setor leiteiro, com redução de consumo, menor valor do produto, né, em termos de, quando você fala no valor que as indústrias recebem, e consequentemente isso tem um efeito na produção. Mas a gente conseguiu crescer nesses anos, né, mas obviamente a gente olha a conjuntura e, puxa, está precisando ter um crescimento econômico, as pessoas mais confiantes, etc, etc, para também que as coisas comecem a voltar nos eixos, né? Espero que isso aconteça em 2020. E como se não bastasse, Marcelo também está envolvido com a GTEC Garage, né, Marcelo? Isso. Eu acho que assim, talvez só voltando um pouquinho antes, me lembrei de uma coisa. Eu acho que a gente está num momento bem interessante para se trabalhar com a cadeia do leite, né? Porque a cadeia do leite é uma cadeia que está passando por uma transformação grande. Essa transformação às vezes é dolorosa, né? Enfim, as coisas não são muito claras, mas ela está passando por uma transformação. É uma cadeia que ela vai ter uma profissionalização no sentido de mais investimento, de mais tecnologia, né? Ela tem um desafio muito grande na área industrial, ao meu ver, né? Que é sair um pouco do mercado de commodities, tentar entrar em outras produtos de maior valor agregado. Tem o desafio da exportação, etc, etc. Tem o desafio da comunicação com o mercado, que é uma coisa que o agro não aprendeu a fazer ainda. O agro não se comunica bem com a sociedade, né? Mas eu acho que a gente tem uma cadeia que ela está acontecendo, né? Talvez é diferente de uma cadeia que você pegar frangos, né, por exemplo, né, a avicultura, é uma cadeia que ela vai crescer, mas já aconteceu. O grande salto tecnológico já aconteceu. Agora no leite tem uma onda, uma cadeia de 80 bilhões por ano, né? Por volta de 35 bilhões na produção, e que ela está acontecendo, né? Tá no começo desse processo de acontecer, né? A produtividade ainda é baixa, etc. Então acho que é um momento bom para quem está trabalhando nessa área, né? No caso do leite. Então acho que esse é um ponto positivo, né? Mas a tua pergunta era do... eu achei legal essa sua ponderação mesmo, né? Que a gente vê que a cadeia, ela tá realmente em constante movimento. A gente que trabalha com conteúdo aqui, a gente vê que cada hora surge um novo nicho de mercado, que surpreende, enfim. Então é algo que está sempre se desenvolvendo e isso é muito interessante. A gente está aí em cima, né? Tentando trazer também as novidades para os leitores. Eu estava dizendo que no meio de tudo isso ainda, você agora também está envolvido com a GTEC Garage, né, Marcelo? Por que você optou também por estar nesse mundo, né? E o que você acha que isso pode agregar aqui para o seu negócio da AgriPoint como um todo? O AgTech Garage para quem não conhece, é um hub de inovação no agro, né? Para quem não entendeu ainda o que é um hub de inovação no agro, que é uma coisa nova, é um local onde a gente tem várias startups, empresas iniciantes na área de tecnologia no agro, né? Hoje tem mais de 20 empresas lá dentro e a gente aproxima essas startups das grandes corporações que precisam inovar, né? E a gente também oferece outros serviços de inovação para as empresas, enfim, é uma área totalmente diferente que vai muito além do leite, né? O leite está dentro lá, mas nós estamos falando do agro como um todo e inclusive áreas adjacentes ao agro, logística, risco e etc, etc, né? O envolvimento foi o seguinte, né? A gente sempre tem muito medo de não ficar obsoleto, né? Assim, velho a gente vai ficar mesmo, mas se ficar velho e de repente a sua utilidade para o sistema for menor, aí é uma coisa que me afeta muito. Então, até para o negócio, né? Puxa, será que eu estou acompanhando as mudanças? Né? Eu sempre gostei muito de ler, de acompanhar o que está acontecendo em grandes tendências, né? E falei, putz, será que eu estou ficando para trás? Né? Será que eu estou caindo naquele negócio de estar acomodado? Ter um negócio que funciona e toca mais daquilo ali do mesmo e vamos em frente até um dia que de repente não funciona mais, né? Então começou daí, começou a me dar uma certa inquietude, né? De, puxa, eu preciso participar desse novo mundo que estava começando, né? Em 2016 eu vi o movimento aqui em Piracicaba do AgTech Valley, né, o Vale do Piracicaba e tal, e comecei a me envolver e aí conheci o José Tomé, que é o idealizador, vamos dizer assim, do AgTech Garage, né, quer dizer, o cara que já trabalhava com essa área de inovação aberta e tal. Começamos a interagir, começou a ter um fit, o Tomé é um empreendedor também, né, e eu já tinha minha experiência, já tinha também algum recurso e tal. E aí ele me convidou, né, falou, poxa, eu tô querendo montar um negócio assim assado, você não quer ser meu sócio e tal. Putz, na época ele trabalhava no CTC, né, no Centro Tecnológico Canavieiro, né,
da área de cana-de-açúcar, ele falou, puta, eu preciso do impulso inicial, tal, vou ter que largar o emprego, tal, enfim, aí eu comecei a falei, não, eu entro, eu acho que dá para entrar, eu não tenho muito tempo, mas eu tenho interesse, principalmente por me conectar com esse mundo, né? Não entendo porcaria nenhuma desse ambiente novo, né, de inovação, mas eu quero estar conectado, eu preciso estar conectado, e surgiu daí a ideia. Aí a partir daí foi uma construção, né, da gente, já tinha um coworking no centro, né, aqui da cidade, e aí a gente deu um passo em 2018 que foi, não, a gente precisa ter um espaço físico que vai tangibilizar o que a gente está querendo fazer. E aí surgiu, né, o espaço que hoje é o Agtech Garage, né, que é um espaço aí que tem mais de 100 e tantas pessoas lá dentro, né, e com espaço para evento, enfim, um monte de salas corporativas, um monte de coisa acontecendo e várias outras empresas entrando no nosso ecossistema, né. E, então hoje eu estou de 2 chapéus aí, né, que são chapéus complementares, porque vários dos nossos clientes da AgriPoint, do Milk, acabam estando também no Garage, porque também estão buscando inovação, então é uma coisa muito interessante. E muita coisa que eu aprendo lá e contatos a gente acaba trazendo para cá também, enfim, formas de pensar e tudo mais, né? Então é uma coisa a mais, né, que está sendo construída, mas o potencial é enorme, né? A quantidade de gente que vai visitar, de negócios que tem potencial de surgir ali dentro é fenomenal, né? Então eu acho que esse foi o grande ideia. É engraçado que você fala com as pessoas têm dificuldade às vezes de entender o que é, né? E depois com o tempo as pessoas começam a entender, mas é tudo que é muito novo, né? E eu vivi isso também no começo do Milk Point. Cara, peraí, mas você está lançando um site? As pessoas perguntavam assim, mas como que você ganha dinheiro? É gratuito, né? É interessante isso, né? As pessoas perguntavam no começo do site, até bem depois eu perguntava, né? Até 2007, 2008 perguntava, mas como é que ganha dinheiro se é gratuito, né? A maior parte das mídias, televisão é gratuito também, né? Você não paga para assistir a televisão, né? A TV aberta, né? Então as pessoas tinham uma dificuldade de mudar o mindset quando se trata da internet. E no Garage é um pouco a mesma coisa, mas é impressionante o que está acontecendo, né? Então a gente está participando, eu diria o seguinte, que eu participei da primeira onda da internet, né? Do mundo talvez 2.0, 1.0, né? Sei lá, da internet. 0.5, né? 0.5, né? O mundo meio a boca da internet. E eu participei desse começo e estou participando agora desse 4.0. Estou participando dos 2 ciclos, né? Então é muito interessante para ver semelhanças e diferenças também, né, dos dois. Mas assim, é um projeto muito, muito legal, que é muito inspirador, né? E tenho certeza que ele vai escrever história também, né? Quando a gente falar de alguém escrever o livro do mundo 4.0 do agro daqui a 20 anos, né? Vai estar no mundo já 6.0, vai lembrar do Agtech Garage. Resumindo, gente, o Marcelo não para, né? Como vocês podem ver, não para, é uma pipoca aí que tá toda hora pra lá e pra cá, mas é admirável, Marcelo, eu acho a sua disposição pro negócio, né? Você falou aí que tá chegando na beira dos 50 anos, mas eu tenho certeza que você deixa muito novinho de 20 anos no chinelo. Já tô jogando minha bolinha e tal, já tô Não, exatamente. Inteiro. Não, é admirável trabalhar com você, ver essa disposição, acho que a gente se inspira em toda essa sua energia, né? De ver sempre o futuro, de não deixar a peteca cair nunca. Então, parabéns aí pelos 20 anos, né? A gente se sente muito orgulhoso de participar do negócio e a gente vai cobrar bolo ano que vem aí. Queremos bolo toda semana para comemorar esses 20 anos. Brincadeira. A gente, assim, acho que o ponto... A gente sempre foi muito empresa low profile, né? A gente não aparece muito, né? E talvez um pouco da minha característica, isso acaba puxando. Eu não sou um cara muito de mídia, né? Mesmo sendo reconhecido no posto. Mesmo sendo reconhecido no posto, né? Mas eu sou estilo mais ermitão. Eu não sou aquele cara que fica postando muito em redes sociais e tal, né? Enfim, sei lá, né? E essa campanha de 20 anos, né? A gente nunca comemorou muito, mas como são 20 anos, a gente resolveu fazer uma comemoração diferente, né? Que é a comemoração com os nossos parceiros. Então, com leitores, uma coisa interessante, a gente, em processos seletivos, né? A gente... às vezes vai contratar gente e tal, e as pessoas querem vir trabalhar aqui. Muita gente fala, nossa, o Milk Point é o site que durante a minha graduação inteira eu acessei. Então, assim, ele é uma referência, assim, no emocional das pessoas, eu acho, também, né? Aí surgiu a ideia, falei, puxa, como que a gente pode criar uma campanha em que a gente vai contar um pouco da história dos nossos leitores, contar um pouquinho... Não é aquela campanha de ficar babando o ovo, entendeu?
o Milk Point é isso, o Marcelo é isso. Eu não queria nem que mencionasse o meu nome, né? Mas a ideia é contar um pouco da trajetória das pessoas, enfim, comemorar junto com a nossa comunidade, né? Então essa é a ideia, né? O site foi lançado oficialmente no dia 6 de abril do ano 2000, né? Como a empresa começou em janeiro, mas até lançar foram 3-4 meses, né, de programação, estruturação, etc. Então, em abril oficialmente a gente faz 20 anos de Milk Point, mas a gente vai já comemorar ao longo do ano recebendo os depoimentos, os vídeos, etc, etc. Então, essa é a ideia e esse podcast aqui inaugura, acho que é isso, né? Sim. Inaugura essa comemoração de 20 anos. Né? Então tá certo, Marcela, muito obrigado aí pela troca, né? Foi muito legal, por mais que eu trabalhe há anos aqui no Milk Point, é sempre um aprendizado, assim, acho que as nossas conversas, a gente sempre fica sabendo de uma história diferente, né? Então, obrigada mesmo aí pela disponibilidade aí. Eu agradeço, Raquel, obrigado, né? Você é patrimônio nosso aí, já tem plaquinha também, né? Tem alguns aqui que tem plaquinha, você já tem plaquinha, né? Então, assim, né? Agradeço a tua entrevista, né? E é isso aí. Acho que a gente vai conversando, vai nessa trajetória e vamos em frente. Então tá certo. Se você quiser deixar dicas, críticas ou sugestões para as próximas edições, envie então um e-mail para pointcast@milkpoint.com.br. Obrigada e feliz 2020 mais uma vez. Tchau!